Deus, edificado, ó Santo Salvador, para receber aos teus pequeninos, para que assim, ó Santo Deus, a tua igreja possa ofertar a ti, Senhor Jesus Cristo, um culto, meu Pai eterno, de forma, ó Santo Deus, que seja, Senhor Jesus, um culto oferecido com o nosso mais sincero, meu Deus, desejo de podermos engrandecer a ti, Senhor Jesus. Sabemos, ó Santo Deus, que pelo teu nome, ó Pai eterno, que tem, meu Deus, tanto poder, é que nós, meu Pai, abençoamos, que nós, Senhor Jesus Cristo, oramos, meu Pai, por libertação. Em teu nome, meu Deus, que nós, meu Pai eterno, somos batizados. É no teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, que nós, meu Deus, expulsamos, Senhor Jesus Cristo, demônios, meu Pai eterno. É em teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, que nós também, meu Deus, proclamamos a tua palavra. Meu Senhor Jesus Cristo, que é assim, Santo Salvador, a tua presença em nosso ser, de modo que esteja nos revestindo, meu Deus, continue, Senhor meu Pai eterno, a nos fazer instrumentos úteis a essa tua maravilhosa obra, Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, oramos, meu Pai, por cada um dos que já estão aqui presentes. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles irmãos que não poderão estar aqui. Oramos, meu Deus, pelos que estão nas demais congregações, em outros bairros, em outras cidades, ou em qualquer parte da face dessa terra, Senhor Jesus, onde estejam reunidos, para que assim, Senhor Jesus Cristo, tenham como objetivo, meu Pai, buscar a tua presença, meditar na tua palavra, ofertarmos a ti, Santo Deus, o perfeito louvor que o Senhor merece, expressarmos nosso íntimo, nosso ser a ti em oração. Diante, meu Deus, de tudo isso que nós apresentamos as nossas vidas e também reconhecemos a importância do Senhor dentro de cada um de nós, fazendo, meu Deus, do nosso ser uma morada para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor Jesus Cristo possa, Senhor Jesus, em cada um de nós, fazer com que o teu poder refletido em nossas ações alcance a tantas almas que realmente necessitam, meu Deus, conhecer a ti, Santo Salvador. Que a escola bíblica que nós meditaremos agora pela manhã seja, Senhor Jesus Cristo, da forma como o Senhor Jesus esteja falando ao nosso ser, ao nosso íntimo, não sendo a nossa maneira de interpretar, não sendo pelo nosso ponto de vista, mas sendo, meu Deus, o entendimento que vem do alto, nos direcionando e dirigindo ao nosso coração preceitos tão poderosos e maravilhosos que estejam, meu Deus, nos guiando e nos fazendo trilhar por esse santo e reto caminho, Senhor Jesus. E é por isso, ó Santo Salvador, que nós oramos a ti, meu Pai, e também agradecemos em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém, grandioso Deus. Então, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma escola bíblica que nós meditaremos agora pela manhã, que é exatamente a lição, a sexta lição dessa revista, que nós meditaremos capítulo 31 de Gênesis. Mas antes dessa meditação, convidar a irmã Conceição para cantar o hino, para honra e glória ao nosso grandioso Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vou cantar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, fala com
Gênesis 31, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo e ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai estava comigo. E vós mesmas sabei que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha. E levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua
na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviaste com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado do dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e meu sono se foi dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos para te servir por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta.
Porém, Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso, se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Isaque pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partiu e voltou Labão ao seu lugar. Oremos ao nosso grandioso Deus. Santo Salvador, graças te damos pela palavra que o Senhor nos concede, ó Santo Deus, meditar nessa escola bíblica. Senhor Jesus Cristo, dirija ao nosso ser, meu Pai, a palavra que consiga, meu Deus, nos trazer a edificação necessária ao nosso espírito. Que nós, meu Deus, nunca venhamos a nos apartar desse caminho, pois o Senhor, meu Deus, nos revelou a tua verdade. O Senhor, meu Deus, nos fez, meu Pai, ser conhecedores dos teus preceitos. Cabe a cada um de nós zelar, meu Deus, por tal autoridade que o Senhor nos concedeu de sermos chamados, tendo a dignidade de sermos filhos do Deus vivo. Por isso, ó Santo Deus, que assim seja Jesus Cristo, o Senhor, meu Pai, que nos concede forças, que o Senhor Jesus Cristo, a tua obra em nossas vidas, continue cada vez mais abundante, Senhor Jesus. Que assim, ó Santo Deus, essa meditação nos acrescente mais e mais em nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Graças ao nosso Deus. Então, graças ao nosso Pai Eterno, Gênesis 31, que é o capítulo que nós meditaremos nessa manhã, com relação à lição 6. Capítulo um tanto extenso, né? 55 versículos. Exatamente, 55 versículos. Mas exatamente um momento marcante na história, na vida de Jacó e de sua família também, que é exatamente o momento que Jacó ele retorna, assim como Deus havia ordenado, retorna à terra de seus pais, retorna para Canaã, onde é exatamente o lugar que Deus havia prometido ainda a Abraão, que seria a terra da nação que surgiria a partir dele. Jacó, como nós sabemos pela palavra de Deus, ele teve seu nome modificado pelo próprio Deus, mudado para Israel. Mas antes disso, nós temos visto nessa própria revista que a vida de Jacó, antes de Deus modificar, antes de Deus realmente assumir de fato o controle da vida de Jacó, fazendo trilhar, tendo uma vida de acordo com a vontade de Deus,
nós temos visto que foi completamente diferente antes de Jacó ter seu nome mudado para Israel. Nós vimos pela própria palavra que, primeiramente, Jacó ele permaneceu uma parte de sua vida, até como o seu próprio nome já sugere, né? Enganando, enrolando outros, tentando se dar bem em determinadas situações, chegando ao ponto de enganar a seu irmão, chegando ao ponto de enganar seu pai. Depois nós vimos que ele teve de fugir de seu irmão, teve de fugir da presença de Esaú para que não fosse morto, né, não fosse perseguido, havia enganado seu irmão. Teve de fugir, foi morar junto de seu tio, Labão. Nesse período que ele esteve debaixo do teto de Labão, ele teve de trabalhar, porque ele almejava algo. Ele almejava casar-se com uma das filhas de Labão, e nisso Labão, aproveitando a situação, enganou Jacó. Por 7 anos, Jacó teve de trabalhar para Labão, para assim obter a permissão de Labão por uma de suas filhas, casar-se com uma de suas filhas. Só que nós sabemos pela palavra de Deus que não foi exatamente quando passou-se os 7 anos, a permissão que havia dado era uma outra filha, não aquela que havia no coração de Jacó. Então, por mais 7 anos, Jacó teve novamente de trabalhar para Labão, pela mão realmente daquela que ele queria, que era Raquel. E por mais 6 anos, como diz a palavra de Deus, ele teve de trabalhar para que ele obtivesse da parte do rebanho de Labão. Por mais 6 anos, ou seja, por 20 anos, Jacó permaneceu trabalhador, trabalhando duramente, trabalhando com todo o seu empenho para Labão. E ainda assim, e mesmo assim nós vemos na palavra de Deus que Jacó ele sempre se queixava porque sempre Labão ele modificava o salário. Sempre Labão dizia: teu salário, teu pagamento será esse. No momento do pagamento, no momento de Jacó receber o seu salário, Labão disse: não, agora teu salário será esse, terás de fazer mais isso. Eu vou ler esse tópico 1.1. 1.2. Pedi à irmã Conceição depois para ler esse tópico 1.2. E depois eu novamente vou ler o tópico 1.3. Pois bem, 1.1 diz o seguinte, com respeito à fuga para Canaã. Veja o caso da igreja primitiva, que só saiu para pregar o evangelho em todo o mundo, depois de sofrer uma dura perseguição na Judéia. Neste capítulo, está revelado que a forma pela qual Jacó se proveu de animais salpicados, listrados e malhados, foi por meio de instrução divina que ele foi dado através de um sonho, e em razão de o Senhor estar lhe compensando de toda a injustiça que ele havia sofrido por parte de Labão. O desejo de se livrar de Labão alcançou suas próprias filhas, que consentiram imediatamente em fugir para Canaã com Jacó. E provavelmente por temer que seu pai consultasse seus ídolos do lar e descobrisse o paradeiro deles em Canaã, Raquel os furtou, de modo que ele ficasse impossibilitado de consultar seus oráculos, como de costume. Então, nesse 1.1, a gente percebe uma comparação que é feita pela igreja primitiva, ali no período dos apóstolos, que é quando a igreja ela mais se desenvolveu, ela mais cresceu após a ascensão de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo.
antes dos apóstolos, antes dos discípulos, eles passarem a pregar, anunciar o evangelho em outras localidades, primeiro eles estiveram ali em Jerusalém, ordens do próprio Senhor Jesus. Mas eles primeiro tiveram que passar por dificuldades, por perseguições, ainda ali mesmo dentro da própria Judéia, da região da Judéia. Antes deles alcançarem outras localidades para pregar, houve perseguição, houve tribulação. Com Jacó foi semelhante. Antes de Jacó ir para Canaã, como era pelos planos de Deus, Jacó também passou por situações difíceis, por injustiça. Como nós vemos aqui nesse capítulo 31, falsas acusações, como se ele estivesse roubando de Labão, que realmente não era isso que acontecia, que nós vemos na palavra de Deus. Então é um tipo de perseguição que Jacó lhe passou, que é uma comparação que é feita nesse ponto 1 com a igreja primitiva, que ela também passou por dificuldades, por perseguições antes de se expandir para outras regiões, outras localidades. Jacó passou por essas dificuldades e nós vemos também que essas dificuldades que Jacó lhe passou, essas injustiças que ele passou por dentro desse período, desses 20 anos, foram recompensados. Deus, depois disso, recompensou a ele, fez com que o rebanho dele crescesse. Nós vimos na lição passada, no capítulo 30, exatamente a maneira como Jacó ele conseguiu fazer o seu rebanho crescer. Que nós vimos na lição passada que Labão ele disse: do meu rebanho, o que nascer salpicado, malhado, o que nascer com algum tipo de mancha, esse será teu. Labão disse a Jacó. Porém, o que não nascer nesse estado, isso será meu. E nós vimos pela palavra de Deus que somente no capítulo 31 é que nós entendemos do porquê, mesmo nascendo de cabras, ovelhas, animais que tinham aquela pelagem íntegra, aquela pelagem limpa, porque nasciam animais realmente salpicados ou manchados. Porque o Senhor já havia mostrado a Jacó em sonho que isso iria acontecer. Então, pela fé, naquele sonho que foi revelado por Deus, Jacó ele agiu, fez a parte dele. Porque foi revelado, Deus revelou a Jacó que isso iria acontecer. Que iriam nascer aqueles animais, aquela cria que seria dada de animais salpicados, de animais que seriam manchados, aquela pelagem manchada. Isso iria nascer. E Jacó, ele aproveitou aquela situação, aquela bênção de Deus, e com isso, Deus acabou abençoando a Jacó. Somente nesse capítulo 31 é que foi revelado o motivo do porquê o rebanho de Jacó ele cresceu tão grandiosamente. E ainda assim, nesse ponto 1, fala de um tópico, um ponto que se a gente for olhar, que quando Jacó, as suas duas mulheres e as crianças, a sua família, toda saiu daquela cidade, daquela localidade, Raquel pegou os ídolos dos deuses do seu pai, Labão, e levou com ela, levou para si. Possivelmente, como é citado aqui nesse 1.1, provavelmente Raquel ela temia que Labão, descobrindo que eles tinham fugido, ele consultasse aos seus ídolos, aos seus deuses, para saber para onde eles haviam fugido. Provavelmente. Porque nós sabemos que ainda hoje acontece isso, mas muito antigamente, alguns povos eles consultavam aos seus deuses, aos seus ídolos, com relação a diversos tipos de dúvidas que eles tinham. Se naquela época seria uma boa época para plantar, quando seria a época da cheia de algum rio,
quando é que ia chover, quando é que ia ser tempo de frio ou calor, qual seria a pessoa mais adequada para fazer um negócio. Ou seja, as pessoas elas utilizavam seus deuses para muito desses tipos de consulta. Possivelmente Raquel, temendo isso, pegou os ídolos de seu pai, de Labão, para que ele não pudesse consultar e saber para onde eles haviam fugido. Citado aqui, provavelmente. Pode ser um dos motivos dela ter feito essa ação. 1.2 fala sobre Labão, quando ele descobre a fuga de Jacó. Então, quando Labão descobre essa fuga de Jacó, a palavra de Deus ela cita que Labão não se encontrava na situação, não se encontrava naquele momento. Ele havia ido até o seu rebanho tosquear. Passados 3 dias, aqui Labão é avisado que Jacó havia fugido, junto com as 2 filhas dele, juntamente com os filhos de Jacó. Aquelas 12 crianças que ele haviam fugido. E nisso, Labão, certamente, ao ver essa situação, boas intenções ele não tinha no coração dele. Com certeza não. Porque se não fosse, ele não teria saído e ido atrás. Por algum motivo ele queria chegar de encontro a Jacó, e aos que estavam lá. E com certeza boas intenções não eram. Por isso, que enquanto esteve nessa caminhada, enquanto Labão dirigia-se até o encontro de Jacó, Deus apareceu em sonho a Labão, dizendo que quando ele chegasse lá, como é dito bem aqui, no verso 24, que diz exatamente assim: Veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Deus já havia advertido para Labão: chegando até Jacó, não faça, nem fale, nem bem, nem mal. Nós sabemos que Labão, a maneira como ele era, nós vemos alguns capítulos antes, que nós vemos que Labão ele tinha seu coração muito mais voltado às riquezas desse mundo. Labão era muito apegado àquilo que era concernente a esse mundo. A avareza presente em Labão era tamanha que, se nós olharmos dentro desse capítulo 31, em que quando Jacó decidiu sair daquele lugar, voltar para Canaã, Jacó chamou as suas 2 esposas, Raquel e Leia. Jacó
havia falado da sua decisão, do seu plano de retornar para Canaã, e as duas esposas concordaram nisso. Sim, iremos contigo. E ainda elas disseram o motivo. Nosso pai nos tem tratado como uma estranha. É ou não é verdade? A riqueza que era para nós, a riqueza que é para nossos filhos, ele havia tomado tudo para ele. Ou seja, Labão, ele colocava as grandezas, as riquezas desse mundo à frente até de sua própria família. Agia como se as filhas fossem duas estranhas. Elas, olhando aquela situação, durante aqueles 20 anos, perguntaram: existe alguma herdade para nós? Nosso pai nos deixou algum tipo de herança? Ele tomou tudo para si. As riquezas que eram nossas para nossos filhos, tomou para si. E todo tipo de bem, todo tipo de graça que ele tem, que Deus tem favorecido através de Jacó, nosso pai, Labão, tem tomado para si. E de nada nos tem dado. E nisso, elas, vendo essa situação, foram com Jacó. Decidiram partir com Jacó. Deus havia advertido a Labão: encontrando Jacó, não fale nada de bem ou de mal, nem prometendo algo de bom, retornar-se, que eles fariam uma nova sociedade, uma nova aliança, um novo acordo, claro, com segundas intenções, se aproveitando, e nem falasse nada de mal, ameaçando, se não voltasse, algo de mal faria naquele momento, por base de ameaças, fazer retornar por ameaças. Então, nem uma coisa, nem outra. Aquele coração ganancioso de Labão, naquele momento, seria barrado. Deus o advertiu, e Labão, quando encontrou Jacó, falou exatamente isso: o Deus de teu pai, porque Labão, ele reconhecia que quem havia revelado em sonho para ele não fazer nada mal, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. É o Deus a quem nós cremos. As perseguições podem vir na presença do servo de Deus, podem vir diante de nós. Mas nós temos um Deus que guerreia por nós, que barra as dificuldades, que retira, que em terrenos cheios de buracos ou cheios de pedras, é o Deus que aplana o terreno, para que nós passemos com tranquilidade. No ponto 3, fala que Jacó seguia ou estava seguindo a vontade de Deus. O ponto 3 diz exatamente assim: finalmente chega a hora de Jacó retornar para casa. Ele agiu de acordo com a vontade de Deus ao deixar Labão. Mas alguns pensam que talvez a maneira pela qual ele saiu não tenha sido uma atitude de fé. Apesar disso, Deus foi fiel em manter sua palavra, constado em Gênesis 28, verso 15. Uma das áreas em que os cristãos têm mais dificuldades é como saber a vontade de Deus. Embora devamos ser cautelosos em aplicar a experiência de alguém como regra geral, ainda assim há alguns princípios básicos nesta época da vida de Jacó que vale a pena serem observados. De vez em quando, realmente começo a falar do bem aqui, de vez em quando, um cristão, seguidor de Jesus Cristo, algumas vezes tem dificuldade em conhecer ou reconhecer qual é a vontade de Deus, exatamente o rumo a ser trilhado, a decisão a ser tomada. Algumas vezes o cristão tem esse tipo de dificuldade. Às vezes o nosso plano, o intento de nossas vidas, que nós temos em nosso coração, porque cada pessoa ela tem algo planejado para o seu futuro. Mas
muitas das vezes esse intento pode acabar não se cumprindo, ou não é da vontade do nosso Deus. Reconhecer se é ou se não é, reconhecer quando e como agir, reconhecer se realmente a decisão a ser tomada, aquela decisão a ser tomada é correta, às vezes fica difícil de nós notarmos. Muitas das vezes, realmente a vontade de Deus só aparece diante de nossos olhos quando o rumo da nossa vida nos direciona e nos encaixa para aquela situação. Para Jacó, não tinha outra situação para ele escolher, não tinha outra decisão para ele tomar, a não ser aquela: retornar para Canaã, retornar para a terra de seus pais. Porque toda a situação, tudo estava direcionado para aquilo. A insatisfação de seu sogro, a insatisfação dos filhos de seu sogro, a insatisfação dos seus cunhados. E já aquela situação de que ele fugiu da presença de seu sogro, fugiu da presença de Labão, fugiu quando Labão nem se encontrava no seu lar. Fugiu. Olhando para aquela situação, muitos podem dizer: agiu com imprudência. Ou então, se realmente ele é um servo de Deus, aquela atitude não demonstra falta de fé? Se ele fugiu na situação que não tinha menor chance de ser ameaçado, muitos vão dizer: isso não é falta de fé? Muitos podem pensar isso. Muitos podem dizer que foi uma atitude precipitada. Muitos podem pensar isso. Mas foi assim como Deus ele permitiu que as coisas acontecessem na vida de Jacó. Jacó ele saiu daquele lugar porque a situação se encaminhou para que fosse daquela maneira como devia acontecer. Por isso que aqui diz: uma das áreas em que os cristãos têm mais dificuldade é como saber a vontade de Deus. Na verdade, saber a vontade de Deus, todo cristão sabe. A palavra de Deus, ela é um manual para todo servo de Deus, para todo cristão. Nós conhecemos sim a vontade de Deus, como deve ser feito. O que nos foge pelas nossas limitações, o que não foge à nossa alçada, é só com relação ao nosso futuro. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco, nem daqui a um minuto sequer, daqui a alguns segundos. Nosso futuro a gente realmente não conhece. Mas, permitindo a Deus direcionar os nossos passos, direcionar o nosso futuro, orar a Deus para que os planos do nosso coração sejam de acordo com os planos de Deus, essa é a melhor atitude a ser tomada. Assim estaremos agindo com prudência, assim estaremos agindo seguramente sob a proteção de Deus. Que essa proteção sim, ela nunca falha. As perseguições poderão vir, mas nós saberemos que pela mão de Deus teremos um livramento oportuno em nossas vidas. Para o segundo ponto, com relação à trajetória em Padã Arã, esse segundo tópico ele fala mais a respeito daquele período que Jacó esteve ali vivendo com Labão. Exatamente o que aconteceu. Nesse segundo ponto, sobre a trajetória em Padã Arã, os 3 subitens, mais de 20 anos se passaram, que é o 2.1. Eu vou pedir à irmã Deusimar para ler esse tópico. 2.2, com relação à percepção de Jacó. E 2.3, a respeito da orientação de Deus.
Então, nesse tópico 2.1, Jacó permaneceu em Padã Arã por mais de 20 anos, até que Deus o chamou, ou até antes que Deus o houvesse chamado. Nesse 2.1, bem aqui nesse trecho, fala mais de como nós, que nós somos seres humanos, homem, mulher, limitados. Então nós, principalmente nos nossos dias, nossos anseios, eles buscam mais a respeito com relação às coisas aconteçam com pressa. A efetividade das coisas nos nossos dias, principalmente, elas, se forem acontecer, que aconteçam rapidamente. Por isso que uma frase que nós usamos ultimamente é que nós queremos as coisas para ontem. Ou seja, a gente vê uma situação, planeja algo, anseia muito por aquilo, e nós queremos rapidamente que nós alcancemos logo aquela situação. Ficamos dessa maneira ansiosos, ficamos dessa maneira quase inseguros realmente se vai acontecer ou não, porque a nossa pressa alcançar é tamanha que acabamos sim agindo muitas das vezes com uma certa imprudência. Deus, com relação às nossas vidas, Ele já tem tudo planejado, organizado, já que Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o momento oportuno das situações em nossa vida, como elas vão se sucedendo, elas vão acontecendo. Como é estado bem aqui, no 2.1, nós estamos sempre com pressa. Porém, Deus trabalha mais lentamente do que nós seres humanos, imaginamos. Como Deus, Ele age no tempo exato, para a noção humana, muitas das vezes nós pensamos que Deus Ele age como se fosse com pressa. Lentamente, como se Deus estivesse agindo lentamente, pela nossa pressa, que nós queremos tudo prontamente, rapidamente, temos essa noção falha, essa noção errada de que Deus Ele age na nossa vida lentamente. E nos falta às vezes aquela paciência de poder esperar em Deus. Esperança. A esperança que o cristão tem é essa. A esperança que nós temos é que um dia estaremos com o nosso Deus, reinando com Ele para todo sempre, gozando da vida eterna. Há quanto tempo essa promessa não foi feita para os cristãos? Há quantos séculos não foi feito esse tipo de promessa? Quantos irmãos nossos não estão no pó da terra, esperando o dia da ressurreição? A própria Bíblia, ela fala, traz um relato, dizendo, a própria Bíblia, naquele tempo, nossos pais já esperavam esse tipo de promessa. E olha que a Bíblia foi escrita há muito tempo, vários séculos atrás. E ainda hoje tem esse tipo de pregação. Ainda hoje o Evangelho tem sido levado e nos fazer crer que Deus um dia voltará para buscar a sua igreja. Quando? Não sabemos. Nem os anjos do céu sabem. Os anjos que são superiores a nós, bem ali próximos de Deus, nem eles sabem. Mas cabe a nós esperar esse momento. Só que muitas das vezes falta-nos esse tipo de paciência. Falta-nos a capacidade de esperar em Deus. O momento de Deus, ainda que para a noção errada do homem seja um agir lento, mas para a ação perfeita de Deus é no tempo oportuno, no tempo exato, no tempo correto para acontecer as coisas em nossas vidas. Jacó teve de esperar 20 anos sofrendo injustiças debaixo daquele teto, daquele lar.
As injustiças que nós vemos, se nós formos ler esses capítulos aqui de Gênesis, que fala a respeito desses 20 anos que Jacó esteve lá, claro que a pessoa vai ler isso e vai se indignar. Como é que Deus permitiu acontecer isso com o seu servo? Jacó não era pertencente à linhagem prometida para Abraão? Como Deus permite acontecer isso? Deus permitiu acontecer isso para que a fé de Jacó fosse forjada, fosse moldada naquele tempo. Foram 20 anos necessários para que acontecesse, para que aí sim, Jacó, transformado por Deus, aí sim recebesse aquilo que Deus havia prometido em sonhos e havia se concretizado naquele momento. Após os 20 anos, Deus realmente permitiu Jacó alcançar aquela bênção de poder retornar à terra de seus pais. Pois é, sagacidade do inimigo, exatamente com relação a desafiar a obra de Deus, desafiar o cristão. Na vida dos outros, infelizmente, para quem não está debaixo da proteção de Deus, o inimigo ele age no sentido de poder destruir a vida desses que estão debaixo do poder dele. Matar, roubar, destruir. E para aqueles que são cristãos, o inimigo ele vai querer humilhar, vai querer causar medo, causar ira, revolta. O inimigo é sagaz a esse ponto mesmo, desafiar a obra de Deus. E principalmente nesses últimos dias, últimos tempos da igreja aqui na terra, a obra dele em agregar, querer agregar mais, que vão defender a causa dele, ou seja, contrário à obra de Deus, vai querer levantar cada vez mais e mais almas para serem contra a obra de Deus. E vão agir realmente a ponto de desafiar. Porque o inimigo sabe que os dias dele, do fim dele, os dias dele de sua existência, estão próximos do fim. O fim da existência de Satanás está próximo. Ele sabe disso. Sabendo, já sabe que é derrotado. Então a obra dele
é querer, ainda não vai, não, mesmo que não consiga, mas como ele é o opositor, né, diabo e Satanás, ele é o opositor, a obra dele é essa, ficar tudo, agir de maneira contrária à obra de Deus, em todos os sentidos. Tanto na obra de Deus, a igreja de Deus em conjunto, como também na vida do servo de Deus. Vai querer humilhar, querer confundir, querer causar medo. Mas são situações que a gente analisa, olha, respira, pede a Deus direcionamento naquele momento. E aí sim, buscando em Deus, nós saberemos a maneira como agir, como lidar naquela situação. Com relação a 2.2, a percepção de Jacó cita o seguinte: Jacó agora pôde ver que a família de Labão o odiava. Eles viviam melhor com a presença dele, mas não estavam contentes por causa das bênçãos de Deus sobre ele, sobre Jacó. As acusações da família de Labão foram tão injustas que a ganância, a inveja e o mal poderia incentivar. Esta má conduta foi um instrumento que Deus usou para tirar Jacó daquele lugar. Você pode enxergar um paralelo entre Jacó e José. Finalmente Jacó recebeu a direção da palavra de Deus, como é citado no verso 3. Neste caso, tanto a providência quanto a palavra de Deus fizeram com que seus caminhos ficassem claros. A palavra de Deus é o maior patrimônio que temos para discernir a sua vontade. Mas citado lá no Salmo 119, verso 5. A palavra de Deus é sendo luz para nossos pés. A melhor maneira que nós temos de buscar de Deus direcionamento é utilizando a palavra de Deus. Não há um tipo de resposta dada pela Bíblia Sagrada às perguntas que serão feitas. Toda pergunta que nós temos em nossa vida, em qualquer ramo de nossa vida, a palavra de Deus ela tem resposta para isso. Então, nesse 2.2, nós vemos, mesmo diante daquela situação, Jacó, depois de passar daquele período, aqueles anos, a percepção dele foi essa: ninguém do lar da casa de Labão, nem o próprio Labão ou seus filhos, nenhum deles agora tinha aquela empatia por Jacó. Se via como estranho. Como ele não era mais querido naquele lugar, situação oportuna para poder sair de lá e cumprir a vontade de Deus revelado a Jacó, como é citado no verso 3, lá do capítulo 31. Se nós voltarmos bem aqui no verso 3, desse capítulo 31, quando Deus aparece a Jacó, disse: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus falou isso a Jacó logo após Jacó notar que ninguém mais queria a presença dele ali. Jacó não era mais bem-vindo naquele lar. Então, Jacó aproveitou aquela oportunidade e foi-se à terra de seus pais. Ele, as mulheres e os 12 filhos que ele tinha. Os 11 meninos e a menina que ele tinha. Foram todos eles para a terra prometida, Canaã, mas citado na palavra de Deus. E foi nessa situação que ele percebeu que ali era o direcionamento. Deus mostrando para ele que ali era um momento que ele devia sair realmente de lá. Se ele tinha que ter um motivo para sair de lá, aquele era o motivo certo. Aquela era a situação dele realmente retornar e cumprir a vontade de Deus. Para o 2.3, com relação à orientação de Deus, diz o seguinte: quando a palavra de Deus nos orienta claramente, nós devemos obedecê-la. A ordenança do batismo é um exemplo claro disso.
Em outros casos, onde os assuntos não são tão claros, podemos nos orientar pelos princípios da palavra de Deus, que certamente nos ajudam na escolha do caminho que devemos seguir. Às vezes, Deus nos mostra sua vontade. Deus nos mostra sua vontade por impressionar um certo dever em nossos corações. As pessoas descrevem isto como Deus falando com eles. Ele também trabalha desta maneira, mas conhecendo a natureza do coração do homem, devemos tomar todo cuidado para que estas impressões não sejam contrárias à palavra de Deus escrita. 2.3, não há tópico mais atual, podemos assim dizer. Esse tópico 2.3 é muito atual. Não que a palavra de Deus ela não seja para todos os tempos da trajetória da igreja aqui na terra. Mas em se falando de as orientações de Deus, assim como Deus ele pode deixar-se ser bem claro com relação às suas ordenanças, com relação aos preceitos a serem seguidos, e muitas das vezes nós cristãos temos de meditar para saber de fato o que Deus ele quer de nós. Para os dias atuais, principalmente para os dias de hoje, tem muitas pessoas que, infelizmente, elas têm se confundido, ou até fazem propositalmente, a situação de que aquilo que a pessoa tem em seu coração, ou desejando algo de bom para o seu irmão, ou então para aquela pessoa que não tem certa afinidade, a pessoa acaba, digamos assim, falando palavras, dizendo que vem de Deus, dizendo que profecias de Deus vêm, falando que Deus está dizendo através dela, Deus está me mostrando, Deus está me revelando isso, quando na verdade são sentimentos que a pessoa ela tem, afeições ou então certos sentimentos de discórdia, não ter afeição. As pessoas têm se confundido e muitas delas chegando à pretensão, à audácia de usar o nome de Deus, a autoridade de Deus, dizendo que certa revelação veio do alto. Infelizmente, nos nossos dias, isso tem acontecido bastante. Uma determinada pessoa, ela tem uma certa afeição, gosta de um determinado irmão, de uma determinada pessoa, e essa pessoa, para esse irmão que ela tem certa afeição, só vem bênçãos, só vem promessas de prosperidade, só vem promessas vindas de Deus de coisas boas. Já para aquela outra, que não tem assim tanta afinidade, de repente vem palavras dizendo: olha, você tem que mudar nisso. Se você não fizer isso, Deus ele vai pesar a mão. Você estará condenado. Deus tem me revelado isso. Homem nenhum, se não vier do alto, homem nenhum tem poder, pretensão para fazer isso, tem autoridade para falar isso, se de fato não vier de Deus. Se até a própria palavra de Deus diz que se aparecer algum anjo falando coisa contrária à palavra de Deus, era anátema. Se realmente de fato não vier do alto, se realmente de fato não for Deus que revelou, tomar muito cuidado, como diz aqui nesse tópico 2.3. E até um texto que nós podemos utilizar para a meditação com relação a isso, como referência, nesse 2.3 fala o que está escrito em Isaías. Isaías 8. Em Isaías capítulo 8, no verso 20 diz o seguinte:
ao testemunho e à lei, ou à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, segundo a palavra de Deus, nunca haverão a alvo. Se não vier do alto, se realmente não for revelado por Deus, que tipo de orientação pode ser essa? Para Jacó já havia sido exatamente mostrado para ele. Se realmente Deus o havia de abençoar, o havia de libertar, haveria um momento para isso. Quando aconteceria isso, Jacó teve de esperar esses 20 anos, até que Deus de fato mostrou. Deus mostrou para ele, Deus só havia orientado diretamente. E se caso não soubermos exatamente identificar, sempre existe a palavra de Deus para nos orientar. Estejamos sendo sempre obedientes à palavra de Deus. Se amamos a Deus, somos obedientes a Ele. É isso que é a sabedoria, de acordo com a Bíblia Sagrada. É a capacidade que nós temos de sermos obedientes. Buscar em Deus essa obediência. Sermos obedientes a Deus, sermos íntegros com relação à palavra de Deus, a orientação, o direcionamento vem naturalmente. Buscando em Deus, essa orientação e esse direcionamento vem naturalmente de Deus. Mas sempre vindo de Deus. Buscar primeiro aquilo que é de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus. E todas as outras coisas nos será acrescentado. E em todas as outras partes de nossa vida seremos abençoados. Seja de acordo com nossa maneira de entender, seja uma maneira rápida de acontecer, ou que tenhamos de esperar determinado tempo para que isso se concretize em nossas vidas. Mas irá acontecer, porque é Deus quem promete. Se Ele promete, de fato Ele cumpre. Exatamente. Graças a Deus somos esclarecidos a esperar em Deus. O terceiro ponto dessa lição fala a respeito da família, a família de Labão. 3.1 fala do caráter de Labão e suas filhas. Exatamente no trecho em que as filhas dele, Raquel e Leia, elas dão testemunho de quem era Labão, que elas pensavam de seu próprio pai. Terceiro ponto, 3.2, o momento certo.
E no 3.3, a respeito da experiência dos 20 anos que Jacó esteve ali debaixo do teto de seu sogro, Labão. Para esse 3.1, eu vou pedir ao irmão Antônio Guimarães para ler esse 3.1. 3.2, vou pedir ao pastor João depois para ler esse tópico 3.2 e eu finalizo o 3.3. Amém? Injustiçado. Mas aqui na rua
Labão capturou de qualquer jeito. Não poderia Deus proteger Jacó até do Padã Arã, como também no monte Gileade? Conforme no verso 19, vemos que Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos religiosos de Labão. Alguns acreditam que ela os levou porque Labão utilizava estes ídolos para se orientar, e desta forma ele ficaria impedido de seguir. De qualquer forma, isso prova que, embora Labão tivesse conhecimento do Deus verdadeiro, ele praticava a idolatria. Até mesmo Raquel parece ter sido influenciada por isso. Bom, começamos aqui pela questão do momento que Jacó achou apropriado para se retirar dali. A própria experiência dele, a sua vida, como Jacó mesmo, o enganador, lhe dava experiência, porque mesmo uma conversão, um temor a Deus, chegando na vida do homem, não faz com que ele esqueça o que ele já fez no passado. O que ele fez no passado, ele continua lembrando do mesmo jeito. Isso serve de experiência. E ele, então, conhecendo Jacó, conhecendo Labão, seu sogro, sabia que a procedência de Labão não seria uma procedência pacífica. Ele temeu que Labão viesse tirar-lhe a própria vida. Então ele usou a sua forma de sair dali. Até então não vejo a questão de falta de fé ou erro nisso. Até porque nós, homens, Deus faz aquilo que é impossível para nós, mas aquilo que é possível Ele quer que façamos. Ora, ele justamente já tinha conversado sobre pagamentos e tudo mais, e ele vinha sendo enganado o tempo todo. Labão mudando o tempo todo de atitude. Então a forma que ele encontrou, a gente vê isso, nós não vamos imaginar que seja da meia-noite para o dia. A saída dele foi da meia-noite para o dia, foi rápido. Mas o planejamento já vem há muito tempo. Então ele esperou o momento certo para sair. Veja que antes ele conversou com Lia e Raquel e mostrou não só a questão da infidelidade de Labão, como também mostrou que Deus tinha revelado a ele sobre a promessa. E elas creram e viram que o pai delas era usurpador mesmo, enganador, e tinha tirado proveito de tudo aquilo. A prova é que quando eles foram, mesmo se retirando daquela forma, Labão, junto à sua tropa de filhos, que já vinham com inveja de Jacó, do crescimento, né? Era inveja dele. E foram lá para tirar a vida ali, não era uma coisa pacífica. Só que Deus também tocou em Labão naquela estrada para que não tocasse em Jacó. Outra coisa que trata aqui desse tópico: Raquel pegou o ídolo de Jacó, um dos ídolos dele, e levou, como é comentado aqui. Talvez ela tentou impedir que ele consultasse os seus ídolos para que visse ou descobrisse o intento de Jacó daquela partida, ao fugir. Muito bem, é uma das alternativas que a gente vê em uma pessoa ímpia que não segue a Deus, porque acredita em ídolos. Isso aí é verdade, eles estavam lá, os ídolos estavam lá e Raquel levou. É natural que ela também absorvesse os costumes e até mesmo aquela crença naquele ídolo. Pode ser isso. Mas também existe outra história, outra parte da história que mostra que esse tipo de instrumentos, de figuras,
posse. Então, as duas formas a gente pode implementar nesse discurso, que como eles estavam saindo ali, levando os seus pertences, que eles achavam direito, ela também pegou ali um dos ídolos, e poderia muito bem ser o que muitos afirmam, vamos dizer, com um título de posse, né? Então é uma história também bastante prolongada, mas fica esse comentário, em que Jacó saiu ali no momento certo em que Jacó saiu. Ele achou conveniente para sair dali, e depois nós vemos a atitude de Labão, querendo impedir, ou até mesmo de tomar ou se fazer de vítima para aquela situação, quando nós sabemos que Labão não era vítima de coisa nenhuma, né? É isso. Para o 3.3, fala a respeito da experiência dos 20 anos. 20 anos de frustrações levaram Jacó a ferver aqui. Sem dúvida, ele viu que Labão ficaria desamparado em virtude das ameaças de Deus. Note suas observações. Jacó queria saber por que estava sendo perseguido como um criminoso. Jacó lembrou a Labão que sempre foi honesto e que trabalhou duro para ele, ao contrário de Labão, que sempre foi egoísta. Normalmente, os pastores não eram responsáveis pelos animais mortos por predadores ou os abortados. Eles deveriam apenas apresentar as carcaças para provar que os animais tinham sido mortos pelas feras do campo. Jacó, entretanto, era responsável por cada animal de Labão. Qualquer animal perdido, independente da causa, deveria ser reposto do rebanho de Jacó. Jacó lembra que Labão constantemente tentava enganá-lo e que Deus somente é quem o preservou. Então, após aquela situação de Labão, ele inspecionar todas as tendas de Jacó, das suas filhas, das servas de Jacó, após Labão inspecionar todas essas tendas, atrás dos seus ídolos, né, que nós vimos pela palavra de Deus aqui, que Raquel é quem havia pegado os ídolos de Labão, e ninguém ali sabia, nem mesmo Jacó sabia daquela situação. Labão foi inspecionar, vendo aquela situação, Jacó chegou no momento que irou-se com aquela situação e disse: por que tem me perseguido, me tratado como se fosse um ladrão? Por todos esses anos não trabalhei para ti. Todos os animais que eram estraçalhados por feras, ou todas as crias que eram abortadas, não é eu quem tinha que repor? Não era eu quem tinha que dar conta de todos eles? E começando aqui em 3.3, os pastores não tinham esse tipo de responsabilidade, mas ainda assim Jacó tomou para si esse tipo de responsabilidade. E os animais de Labão, pertencentes a Labão, todos eram responsabilidade de Jacó, e Jacó cuidou de todos. Em tudo isso, Jacó falou naquele momento, que se irritou com a atitude de Labão e disse: por todo esse tempo eu fui fiel com relação ao trabalho a ti, e tem me tratado como se fosse um ladrão. Por quê? Aquele momento é um momento que o servo de Deus, ele realmente, algumas situações, o servo de Deus, ele acaba se irando contra as injustiças que nós vemos nesse mundo. As nações, não digo somente a nossa, mas nós vemos que as nações, elas, infelizmente, têm tido governantes que têm puxado mais recursos para si do que mesmo para os povos, infelizmente. O servo de Deus nessa situação também se digna de ver tudo isso, com essa falta de honestidade, com essa desumanidade, porque buscar proveitos para si, muito mais para si, e os outros
que fique com as traças e o que restar, isso é falta de humanidade, é desumanidade mesmo. Não somente com isso também. O servo de Deus, ele também se indigna ao ver que o inimigo, infelizmente, a obra dele tem avançado, tem buscado, tem ganhado campos, infelizmente. Não é que nós ficamos irados a ponto de querer a morte daqueles que não são servos de Deus, não. Não é que nós queremos a morte daqueles que são usados por Satanás, infelizmente. Não. Nós nos indignamos da situação, protestamos, por isso que nós também somos chamados protestantes. Nós protestamos, nós não aceitamos a situação de que o mundo, à beira do caos, à beira de distúrbios a nível espiritual, ele tem tomado. Os rumos que o mundo tem tomado, nós, conhecedores da verdade, sabendo como é um lugar, como é uma nação onde Deus é quem reina, nós nos indignamos, nós não aceitamos o fato como, infelizmente, a situação tem se alastrado nos dias atuais e como a tendência nos mostra que será futuramente. A tendência, lamentavelmente, e até como profetiza a palavra de Deus, a tendência é piorar. É lamentável isso. Olhamos para a situação, nos imaginamos, nós como pessoas, pequenos. Muitas das vezes a gente se acha pequeno e fica se perguntando: o que eu faço? Como pode resultar em mudança? Nos acharmos que somos criaturas, a ponto de nos menosprezar, a gente acaba pensando naquela situação de que eu não vou agir, eu não vou fazer, porque eu vou acabar não fazendo diferença. Mas a pessoa, a criatura que reconhece que ela está sob as proteções do grande Criador, ela sabe que o agir dela surte efeito. Até porque ela vai agir não é de acordo somente com as forças dela. Aonde ela puder fazer, ela faz. Acima disso, acima de nossas limitações, é Deus quem faz, é Deus quem age. Então, a situação que nós temos de olharmos para o mundo, não concordarmos, nos indignarmos com essa situação, é a mesma que Jacó ele teve. Indignou-se com aquela situação de Labão, e que Labão ele agiu como se tivesse a razão, que de fato não era. Até como o pastor acabou de falar, Labão, a maneira como ele vivia, o padrão moral de Labão, moral ético de Labão, o padrão dele, era de um enganador que queria se aproveitar de oportunidades. E se a gente olhar para esse capítulo 31, essa parte que Labão inspeciona todas as tendas, como é que Jacó sentiu-se naquele momento? Jacó vendo uma pessoa que nitidamente todo mundo notava, não tinha nenhum respaldo para agir daquele jeito, não tinha moral para inspecionar daquele jeito, agindo daquela maneira. Jacó indignou-se e disse: por que me tratas como um ladrão, me perseguindo como se fosse um ladrão? É a parte de indignar-se em querer que as coisas corretas, que a justiça de fato, ela se concretize. E aonde houver coisas fora do lugar, onde estiver desarmonizado, que façamos para que seja organizado, que fique harmonioso. Deus, quando criou todas as coisas, fez tudo a seu tempo, de forma que elas funcionem, elas trabalhem naturalmente de forma harmoniosa. Desde os pequenos seres, os microscópicos, até as mais enormes constelações ou galáxias. Todas existem, agem, trabalham e louvam a Deus de forma harmoniosa. É o ser humano, com a sua pretensão de querer chegar-se, equiparar-se a Deus, é que põe as coisas em desordem. E cabe a nós, conhecedores da palavra, buscar de Deus o poder e a autoridade para que
Deus, através de nós, haja para que aconteça novamente a harmonia. Uma pessoa fora da presença de Deus, ela vive ou ela existe desarmoniosamente, espiritualmente, fora dos padrões vivenciais de acordo com a palavra de Deus. Mas quem está próximo de Deus, ele vive a justiça, ele vive as bênçãos, ele vive o padrão ético e moral presente na palavra de Deus, ele tem um caráter divino que somente Deus ele concede àquele que busca. Conclusão. Antes de partir, Labão sugeriu que eles fizessem uma aliança. Ele reconheceu que Jacó era abençoado por Deus e Labão tinha chegado ao ponto de temer Jacó. Ele queria garantias de que Jacó não retornaria mais tarde para prejudicá-lo. É irritante ver como o velho hipócrita fingia que Jacó é quem necessitava ser vigiado. Como uma prova da aliança, uma coluna foi erguida e um montão de pedras foi ajuntado sobre a qual eles comeram pão. Nenhum dos homens deveria voltar e passar pelas pedras com a intenção de prejudicar o outro. Esta é a última vez que vemos ou ouvimos a respeito de Labão. Ele foi um triste exemplo de muitos que hoje em dia pensam somente em riquezas e que não tiram nenhum proveito das oportunidades espirituais que possuem. Labão não é diferente daqueles que nunca ouviram a respeito de Deus. Mesmo ao final de toda essa situação, ainda assim, Labão ele propondo uma aliança com Jacó. Jacó aceitou fazer essa aliança. Foi erguido montes ali de pedra, coluna, como se fosse um monumento para testemunhar aquela aliança, aquele juramento. Em que até foi invocado no momento da aliança o nome de Deus como testemunho daquela aliança. E de fato foi efetivado aquele juramento. Fizeram a aliança, aquele pacto entre eles, e foi efetivado. Ainda assim, depois de toda essa situação, Jacó fez aliança com Labão. Então que Deus nos abençoe. Próxima lição, que é o capítulo 32. Capítulo 32, meditaremos no próximo sábado. Se assim o nosso Deus nos permitir, é claro. Meditaremos no capítulo 32. Então vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma oração pelas ofertas. Pastor Antônio Guimarães, convido para dirigir essa oração, para a glória ao nosso Deus. E após a oração, enquanto for feita a coleta das ofertas, a irmã Deusimar terá a oportunidade para cantar o hino ao nosso Deus.
escola bíblica que Ele nos permitiu. Meu Pai eterno, agradecemos, Senhor, meu Pai, pelo Senhor nos ter permitido meditar na Tua Palavra essa manhã. Agradecemos pelo Senhor, meu Deus, ter nos instruído pela Tua Palavra, Senhor Jesus, para que assim, Senhor, meu Deus, concretize-se, meu Pai, em nossas vidas a Tua fé, Senhor Jesus, de modo que esteja cada vez mais firmado, fundamentado, meu Deus, naquilo que é, meu Pai eterno, concernente à Tua verdade, Senhor. Senhor, meu Deus, protege-nos de todos os males. Livra-nos, meu Deus, das ações astutas do opositor de nossas almas. Não permita, ó Santo Deus, que nós venhamos a nos distanciar da Tua presença, que os caminhos que há de vir, meu Deus, em nossa vida, que nós nunca venhamos, meu Deus, a ser tendenciosos a tomar nenhum daqueles que venham a ser caminhos com fim, meu Pai, na treva, mas que assim, nosso Deus, o nosso caminho, meu Pai, faça-nos, meu Deus, trilhar a vida eterna, exatamente, meu Deus, o caminho que nos leva à vida, que nos leva, Senhor Jesus Cristo, à perfeição, à obediência e a um espírito, meu Deus, fortalecido, meu Deus, em Ti, Senhor Jesus. Que assim, ó Santo Deus, momentos como esses, o Senhor continue, meu Deus, a permitir que aconteça no meio de nós, pois assim saberemos que o Senhor está conosco, nos guiando em todos os momentos de nossa vida, meu Pai, e que assim sempre e cada um de nós venha se cumprir a Tua vontade. Amém, Senhor Jesus. Graças a nosso Deus.